Mais uma então aqui, o bloco A da figura pesa 102 newtons, então o peso de A vale 102 newtons, já marquei aqui embaixo. O B pesa 32 newtons e os coeficientes de atrito são 0,56 e 0,25. O maior o estático, né? E o menor o cinético, ok? O ângulo θ, esse ângulo de inclinação da rampa aqui, é igual a 40 graus. Suponha que o eixo x é paralelo à rampa, com o sentido positivo para cima. Então, x positivo para cima, paralelo à rampa. Em termos dos vetores unitários, qual é a aceleração de A se A está inicialmente em repouso, na letra A, subindo a rampa e descendo a rampa? Bom, o que vai mudar dele estar inicialmente em repouso ou inicialmente em movimento é o tipo de coeficiente de atrito que a gente vai utilizar, concorda? Se o corpo está inicialmente em repouso, o atrito, pelo menos inicialmente, é do tipo estático. Se ele já está em movimento, o atrito que a gente vai usar é o atrito do tipo cinético. Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar aqui na letra A é o seguinte, né? Será que, se o corpo A estiver inicialmente em repouso, ele vai começar a se movimentar? Ou seja, será que a força de atrito estático é suficiente para segurar o corpo? Primeiro passo aqui é desenhar as forças, né? Os dois blocos têm peso, então vamos desenhar aqui, ó, peso de A vertical para baixo, ok? O certo seria desenhar aqui no centro de gravidade dele, né? Mas aqui facilita a nossa resolução. O peso de B vertical para baixo. Tem uma corda ligando os dois blocos, né? Se tem uma corda ligando os dois blocos, eu vou ter aqui na corda uma tensão. Então, eu vou ter aqui em B uma tensão para cima. E vou ter aqui em A uma tensão, ó, que é exatamente na direção da corda. Ok? Uma tensão em A. Como a polia é ideal, né, essas duas tensões aqui vão ter valores iguais. A gente pode fazer de conta que é um par ação e reação. Beleza? Além disso, né, o bloco A vai ter uma força normal perpendicular à superfície. Então, eu vou ter aqui uma normal perpendicular à superfície. Ok? E uma força de atrito, que eu não sei para onde que aponta. Por que eu não sei? Porque esse peso aqui, lembra, né? Ele vai ter duas componentes na resolução de um plano inclinado que interessa para a gente, né? Uma componente paralela ao plano e outra componente perpendicular ao plano. Então, a gente vai ter aqui uma componente, ó, uma componente peso na direção y, beleza? Vamos chamar aqui de wy. E vai ter uma componente do peso na direção x, vamos chamar aqui de wx. Essas duas componentes aqui é que vão interessar para a gente, ó, na hora de resolver o problema. A gente já viu em outros, né, que se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui também vale θ. Então, wy é com θ, o wx é 100, então wy vai ser w cosseno de θ, ok? Wx vai ser w seno de θ. Então, basta a gente fazer na calculadora o seguinte, ó, 102 vezes cosseno de 40 graus, 102 vezes seno de 40 graus. Botando o resultado, eu vou ter aqui, ó, 78,1 newtons e 65,6 newtons, certo? Eu também preciso saber, né, qual é a força de atrito estático máxima que atua no bloco. Bom, esse atrito vai ser para baixo ou para cima. Nesse caso aqui, ó, se a gente observar, né, vamos imaginar uma situação em repouso, que é quando atuaria a força de atrito estático. Nessa situação, perceba o seguinte, né? A tensão no bloco B e o peso de B teriam que ser iguais, então a tensão teria que valer 32 newtons. Bom, se as duas tensões têm o mesmo valor e essa vale 32 e o peso, a componente x do peso, vale 65, a tendência desse bloco aqui seria arrastar para baixo, né? Então, nessa situação, eu teria uma força de atrito para cima, ok? Quanto que valeria essa força de atrito estático máxima? Então, a força de atrito estático máxima é dada por μ estático vezes a normal. Como esse bloco aqui não anda na direção y, né, a normal e a componente y do peso se anulam, então elas têm valores iguais. Então, aqui vai dar 0,56 vezes 78,1. Fazendo essa continha aí, a gente vai chegar a aproximadamente 43,7 newtons. Agora vamos somar, né? 43,7 mais 32 dá 75,7.
75,7, porque essa força de atrito seria para cima, lembra? 75,7 é maior do que 65,6. Então, a força de atrito estático consegue segurar esse bloco nessa situação. Ou seja, a aceleração vale zero. Se inicialmente ele estiver parado, ele vai continuar necessariamente parado. Tudo bem? Daí tem aluno que vai falar assim, ah, mas somando as duas para cima, vai dar maior do que o Px, então esse bloco vai subir. Galera, não pode acontecer isso. A força de atrito estático não pode arrastar o corpo. Lembra, né? Esse é o valor máximo que o atrito pode chegar. Máximo. Nesse caso, o que ocorre é que ele não vai precisar valer isso tudo, né? A única coisa é que T mais a força de atrito vai ter que ser igual ao componente x do peso. Só isso. Então ele vai precisar ser um pouco menos. Mas ele pode chegar até aqui. Então ele consegue segurar esse bloco. A letra B. Vamos ter que dar um espaço aqui, né? A letra B pergunta, ó, qual seria a aceleração se ele estivesse inicialmente subindo a rampa? Bom, se ele está inicialmente subindo a rampa, né, se ele tem uma velocidade inicial para cima, obviamente eu vou ter aqui, ó, uma força de atrito para baixo, tentando impedir que o corpo continue arrastando. Só que essa força de atrito da letra B, né, ela vai ser uma força de atrito do tipo cinética. Então não vai ser esse valor que a gente encontrou aqui, né, vai ser μ cinético vezes normal. Se eu calcular isso daqui, ó, força de atrito cinético vai ser igual. O μ cinético, ele vale 0,25. E a normal a gente já viu que era igual a componente do peso na direção y, que é 78,1. Bom, fazendo essas contas aqui, a gente vai ter aproximadamente 19,5 newtons. Ok? Percebe que essas duas forças para baixo aqui, ó, somadas, ganham do peso do bloco B, né? Então, essa aceleração aqui, ó, desse bloco, ela vai ser para baixo. Ok? Então ela vai ter direção x, né, y, só que sentido negativo, certo? A gente pode resolver esse problema aqui, ó, separando o bloco A e o bloco B, né? Se a aceleração é para baixo, não interessa para onde que ele vai, tá ok? O que importa aqui é a aceleração. A aceleração tem a ver com força. Ele está andando ou não, só importa na hora de desenhar a força de atrito, para onde que ela aponta, e quem ela é, se ela é estática ou cinética. Então, se eu pegar aqui a equação para o bloco A, eu posso escrever o seguinte, ó. A soma das forças na direção da aceleração, né? Segundo a lei de Newton, a Fr igual a ma. Ok? Então eu vou ter aqui, ó, a soma das duas para baixo, o atrito, mais a componente x do peso, menos a tensão para cima, que é a resultante no bloco A, vai ter que ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Essa é a equação do bloco A. Faço a mesma coisa para o bloco B, né? Eu vou chegar aqui numa equação para o bloco B. Se esse bloco A vai ter aceleração para baixo, é porque esse bloco B aqui ele vai ter uma aceleração para cima. Então a força maior aqui aponta para cima. Então no bloco B eu vou ter que T menos o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Ok? Daí eu tenho um sisteminha aqui, ó, com duas equações em que eu quero descobrir o A. Eu posso simplesmente somar as duas equações para resolver isso, né? Tá, dei uma mexida aqui para sobrar espaço. Ah, professor, não copiei. Volta lá um pouquinho no vídeo, copia, enquanto isso curte o vídeo, compartilha. Isso é importante. A gente pode simplesmente somar as duas equações. Daí esse mais t e esse menos t que aparecem aqui somem. Então vai ficar, ó, a força de atrito que a gente conhece o valor, que é 19,5, mais a componente x do peso, que a gente também já calculou, que é, deixa eu anotar aqui no lado que a gente vai usar depois de novo, né? 65,6 newtons, menos o peso de B, né? Que é 32 newtons, vai ser igual. Como os dois estão presos, eles têm a mesma aceleração, então eu posso botar a aceleração deles em evidência, né? Isso vai ser a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração dos dois. Quanto é que vale a massa de A e a massa de B? Se eu tenho o peso, né, eu consigo calcular a massa, lembra? O peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então a massa de A vai ser simplesmente o peso dele dividido por 9,8. Passa o G dividindo, ó, que dá aproximadamente 10,4 quilogramas. O de B é a mesma coisa, né? Eu vou pegar o peso de B e dividir por 9,8, que é igual a aproximadamente 3,3 quilogramas.
Bom, é só substituir aqui agora, né? Somar desse lado, pegar esse cara que está multiplicando, passar dividindo, e a gente acha o valor da aceleração. Ó, vai somar todos esses termos, somar essas duas massas aqui, pegar esse total que está multiplicando e passar dividindo. Isso vai dar aproximadamente 3,9 metros por segundo ao quadrado. Ok? Se ele quiser botar vetorialmente, né? Lembra, ele resolveu escolher o eixo x inclinado para cima, né? A aceleração é para baixo, então vai ter um menos aqui. 3,9 é na direção x, então é i, metros por segundo ao quadrado. Ok? E a letra C, né? O que vai mudar aqui na letra C? Ele fala que inicialmente o corpo está descendo a rampa. Então essa velocidade inicial aqui, ó, ao invés dela ser para cima, ela é para baixo. O que muda quando a velocidade inicial é para baixo? Bom, se o corpo está arrastando para baixo, essa força de atrito aqui, ó, ela vai ser para cima. Ok? Então, isso vai mudar na minha resolução. Essa força de atrito, ela vai ser para cima. Tudo bem? Continua sendo cinético, então continua tendo esse mesmo valor aqui, ó. Tá? Só que na hora de eu montar meu sisteminha, né? Agora a gente está resolvendo a letra C. Eu vou aproveitar aqui que é quase tudo igual. Na hora de resolver meu sisteminha, percebe o seguinte. O bloco A, ele vai ter o peso para baixo, que é 65, e vai ter duas forças para cima, o atrito que é 19,5. E essa tensão aqui, ó, que no caso do bloco A subir, poderia ser no máximo igual ao peso de B, concorda? Porque se o A subisse, o B teria que descer. Ou teria que ter uma aceleração para baixo, digamos assim, né? Então, o T teria no máximo um valor perto do peso de B. Se eu somar aqui, ó, 32 mais 19,5, isso daqui vai dar quase 50 alguma coisinha, né? Não ganha de 65. Então, a força resultante em A continua para baixo, a aceleração em A continua para baixo. Então, a aceleração em B continua para cima. Quer dizer, B não vai mudar nada a equação, né? A única coisa que vai mudar é que o atrito no A, ó, vamos apagar aqui a equação do A, ele vai ter um sinal contrário ao a componente do peso na direção x, né? Nessa resolução aqui, ó, eu vou ter, ó, a componente x, que é maior, menos a soma das duas para cima, tração mais atrito. Certo? Como é que a gente resolve? Do mesmo jeito, né? A gente vai ter duas equações, a gente soma as duas equações, daí a gente corta aqui, ó, o t que aparece diminuindo e somando. A única coisa que muda é que esse 19,5 aqui, que é o valor do atrito, vai ganhar um sinal negativo. E a gente procede da mesma forma, a gente soma esses números aqui, beleza? Soma esses dois que estão multiplicando o A e passa dividindo. Na hora que eu fizer essa conta, a gente vai ter outro resultado, né? A gente vai achar que a aceleração vale aproximadamente 1 metro por segundo ao quadrado em módulo. Ela continua sendo para baixo, então se a gente escrever vetorialmente, vai ser menos 1 metro por segundo ao quadrado na direção i, ok?